A questão que nós vamos resolver é o primeiro quesito. Eu vou ler para que agora vocês possam entender. O primeiro quesito, ele diz o seguinte: a inflação anual de um país decresceu no período de 7 anos. Então, este aqui é o gráfico que representa o decrescimento anual da inflação. Esse fenômeno pode ser representado por uma função exponencial do tipo: a função exponencial a que ele está se tratando, esta aqui, é nesse tipo. Esta é A vezes B elevado a X. A vezes B elevado a X. Não é somente isso, ele tem um valor numérico aqui, ó. Esse aqui é A, porque está sendo elevado a X, que eu estava falando da função exponencial em termos geral, né? Porque aqui essa letra pode ser A, B, C, D, pode ser qualquer letra, né? Mas esta função, este gráfico, ele é representado por esta função, f de x, que é igual a vezes b elevado a x. Conforme este gráfico, determine a taxa de inflação desse país no 4º ano. Ele quer saber qual é este valor aqui, ó. Quem é esse valor? Eu sei que no ano inicial, 0 ano, a taxa de inflação era de 960. Passados-se 7 anos, a taxa chegou a 7,5. Então, ó, esta curva é justamente da função exponencial do primeiro quesito. Então, o que é que ele diz? Ele está falando sobre a inflação. Olha só, esta curva, ela representa justamente a inflação anual de um país que decresceu no período de 7 anos. Esse fenômeno pode ser representado por uma função exponencial do tipo f de x, que é igual a vezes b elevado a x. Esta curva está sendo representada por essa função. Aí ele diz o seguinte: determine a taxa de inflação desse país no 4º ano. O que é que você observa? No 0 ano, vamos supor, quando eles começaram a analisar, a taxa de inflação era de 960. Passados-se 7 anos, a taxa de inflação passou a ser 7,5. O que é que ele quer saber? Quando tinham passado apenas 4 anos, qual era a taxa de inflação neste ano? Então, este é o valor que a gente precisa encontrar. Você observa que este gráfico é o gráfico de uma função exponencial decrescente. Por quê? Porque quanto maior os valores de x, menor vão ficando os valores de y. Até porque o valor de a, desta função exponencial, é um valor que está entre 0 e 1, que caracteriza a função decrescente. Como aqui a minha função, o meu valor, está sendo representado por a letra B, B é o número que vai estar entre 0 e 1, porque esta função, ela é decrescente. Então, como esse B é o termo que está sendo elevado a x, é ele que vai estar dizendo que é um número decimal entre 0 e 1, certo? Primeiro passo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar o gráfico e, a partir daí, alimentar os valores da função. Por exemplo, ele diz o seguinte: quando x for 0, y é quanto? 960. Então, eu tenho aqui, ó. Eu sei também que f de x é igual a y. Eu posso escrever minha função assim, ó. Y é igual a b elevado a x. Qual é o ponto que eu vou colocar? Quando x for 0, y é
960. Vou substituir. O primeiro valor é x e o segundo valor é y. Então, 960 é igual a vezes B, não é isso? Que, no caso, B, né? O x, no caso, é 0. Ó. Aí, o que é que eu sei? 960 é igual a vezes o valor de B elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, o meu valor de A é 960. Descobri quem é A. E claro que A teria que ser, porque esse valor é o valor inicial, como foi dito. A gente já sabia, eu só estava colocando para mostrar para vocês a veracidade. Se eu dissesse logo a vocês que esse aqui era o valor inicial, que era o valor de A, poderia ser que você fosse me perguntar, mas por quê? Que garantia eu tenho que isso é verdadeiro? Então, eu coloquei para mostrar a vocês que realmente o valor de A é 960. Agora, quem é o meu valor B? Agora, ora, o outro ponto que eu tenho é justamente quando o x for 7, o teu valor de y é 7,5. Então, meu outro valor é justamente quem? Quando o x for 7, y é 7,5. Então, vamos substituir. Aqui é o valor de x e esse aqui é o valor de y. Aonde é que eu vou colocar? No mesmo local. Ora, y é quanto? 7,5, que é igual ao valor de A. Ora, o valor de A eu já sei, já conheço. 960 vezes o valor de B, né? Elevado a quem? A 7. E agora, o que é que eu faço? Você pega este valor que está multiplicando e passa para antes do sinal de igualdade. Então, você vai ficar com quem? Com 7,5 sobre 960, que é igual a B elevado a 7. E agora? E agora você vai simplificar. Como é que eu posso simplificar isso? Você pode multiplicar os dois por 10 para tirar o valor decimal. Tudo que eu faço no numerador, eu faço no denominador. Então, eu fico com isso, ó. Então, ó, eu multipliquei por 10 e multipliquei por 10. Então, nós vamos ficar com 75 sobre 9.600, que é igual a B a 7. Agora, simplificando este valor, ou seja, dividindo por 75, vocês podem dividir aí por 75. Quando eu dividir por 75 aqui e dividir por 75 aqui, né, que eu posso dividir por 5, e aí ir simplificando a fração até a gente verificar que vai dar 75, né? Porque aqui no caso 75 é 3 vezes 25. Então você pode dividir por 3 e depois você vai observar que pode dividir por 25 ou por 5 e 5, tanto faz. Então, vou logo dividir por 75, porque eu sei que vai dar dividido por 75, então vai dar 1, e aqui, se eu não me engano, é 16. Parece que é 16. Deixa eu verificar se é 16 mesmo. Ou, não, não é 16 não. 16 é outra questão. É 128. Quando eu dividi. E aqui ficou B elevado a 7. Este número 128, se eu fatorar, eu tenho 2 elevado a 7. Eu tenho isso, ó. 2 elevado a 7. Ou seja, 1/2 elevado a 7. Então, ó, em equação exponencial, a gente sabe que a igualdade, você observa que os expoentes são iguais, ó. Então, as bases também serão. Então, se eu estou dizendo que este número,
1 meio elevado a 7 é igual a B elevado a 7. Ora, se aqui é 7 aqui é 7, é porque B tem um valor de 1 meio. Então, B é 1 meio. Como eu disse a vocês, 1 meio é 0,5. Como a gente sabia que B era um número entre 0 e 1, 0,5. Este aqui é o valor de B. Eu aqui descobri a função. Qual é a minha função? Minha função deste gráfico, ele é esse, ó. O valor de A é 960. O valor de B é 1 meio elevado a quem? A X. Este aqui é o gráfico da minha função. Este aqui é o gráfico da minha função. E o que eu quero? Eu quero quando x for 4. Então, eu quero isso. Eu quero f de 4. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar quem? Eu vou colocar 4. Aí sim, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu tenho que f de 4 é igual a 960 vezes 1 sobre 16. Lembra de potência que a gente viu no início do ano? A gente disse, lembra, eu disse para você, gente, a gente está estudando potência, fazendo essa revisão, porque nós vamos precisar lá para a terceira ou quarta unidade. Chegamos nela, precisando deste conteúdo. Tá vendo aí como era importante? Tudo que a gente estudou de potência, vocês vão ver que a gente vai utilizar agora com função exponencial e logarítmica. Dividindo, né? Porque eu posso dizer que ele é escrito desta forma, ó. 960 dividido por 16. Dá quanto? Essa divisão? 60. Essa resposta é 60. A inflação aqui é 60. Que foi justamente a pergunta que ele fez. Ele diz assim, é da Unirio de 2002. Numa população de bactérias, segundo quesito, ele fala sobre uma população de bactérias e diz que a função ela está neste formato. Essa é ótima. Olha, esta é a minha função. População, né? P, população de bactérias. E aqui T representa o tempo. Então, ele diz, no tempo T medido em horas. Esse tempo é horas. Ou, no caso, fração de horas, né? O que significa fração de horas? Ó, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 55 minutos, tudo isso aí é fração de horas. Então, ele diz o seguinte, que esse valor T, ou ele é hora, ou ele está representado em fração de hora. Sabendo que, inicialmente, existem 10 elevado a 9 bactérias. Isso aqui é o valor inicial, como a gente já sabia que era. Lembra da outra função que eu coloquei? Esta aqui é uma função exponencial desse tipo. A, B elevado a x. A letra A, B, C, tanto faz, qualquer uma. Este gráfico é o gráfico de uma função exponencial. Ou a curva dele é nesse sentido. Vou colocar em preto para você ver. Ou a curva dele é nesse sentido. Ó. Aí ele é crescente. Ou a curva é no outro sentido. Assim, ó. Tá em vermelho. Aí essa curva, ela é decrescente, que foi o que aconteceu no gráfico anterior. Ela estava descendo, decrescendo.
Assim, ó. Eu posso até colocar mais em cima para que você possa ver melhor. Então, ó, nesse sentido, ela é crescente. Neste outro sentido, ela é decrescente. É uma curva. Sempre é uma curva neste sentido. Sempre utilizando os quadrantes. O quadrante, primeiro quadrante e o segundo quadrante. Seja ela crescente ou decrescente. O que vai interferir nesta curva, se ela vai subir ou descer, é justamente os valores que eu vou somar aqui. Se eu tivesse mais um, aí ela subia. Se eu tivesse menos um, ela ia descer. Aí sim ela ia tocar, ia ocupar os quadrantes 3 e 4. Mas a função, independente de qualquer outra alteração, ela será sempre nos dois primeiros quadrantes, o quadrante 1 e o quadrante 2 do plano cartesiano. O que a gente vai fazer é justamente isso. Quando ele fala sobre a questão, né, desta, no caso, voltando para a questão, nessa colônia 10 elevado a 9. Ora, quantas bactérias eu tinha, já que você está dizendo que é inicial? Porque aqui, ó, quando t for zero, vai dar 3 vezes 0 é 0, e 4 elevado a 0 é 1, então vou ficar apenas com 10 elevado a 9. Olha quantas bactérias tinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Era isso que tinha de bactérias, olha só. Já no início, agora você imagina que, passados um dia, passados 2 dias, ou no caso, horas, quantas bactérias nós vamos ter? É isso que ele quer saber. Então, ó, este aqui é a quantidade inicial. Essa aqui é a quantidade inicial de bactérias. Que é justamente esse valor aqui que está independente de x. Sempre será o valor inicial. Quantos minutos? Aí ele já diz que a questão, a resposta do tempo vai estar em relação à fração de horas, porque ele diz quantos minutos. Quantos minutos são necessários para que tenha o dobro da população? Ora, passado quanto tempo este valor será o dobro? Ele está dizendo, ele quer saber o que é o dobro disso. O que é o dobro de 4? É 8. Qual é o dobro de 8? 16. O que foi que você fez para obter o dobro? Você multiplicou por 2. Quem é o dobro de 2? 4. 2 vezes 2, 4. Mas quem é o dobro de 4? 8, porque 2 vezes 4, 8. Qual o dobro de 8? 16, porque 2 vezes 8, 16. Então, você dobra multiplicando por 2. Quando ele está perguntando qual é o tempo para que P de T, que no caso é Y, seja o dobro do valor inicial, nem está parecendo que esse nome é inicial, que é justamente o valor do dobro do inicial. Então, ó, eu estou dizendo que Y é igual a 2 vezes 10 elevado a 9. É isso que eu quero saber. Qual é o tempo para que isso ocorra? Que eu tenha o valor de bactérias duplicado. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que 2 vezes 10 a nona é igual a 10 a nona vezes 4, 3 terceira. Eu quero saber em quanto tempo. A minha variável, numa função exponencial, ela é sempre o expoente. A variável, ele está no expoente. Você viu que a equação do primeiro grau não era expoente, do segundo grau não era, mas aqui numa função exponencial, a variável é expoente. Por isso que a variável está aqui, ó. E é esse valor aqui que eu quero saber. Quanto tempo isso aqui vai ser 2 vezes a quantidade inicial? A quantidade inicial, ele disse que era 10 a nona. O que é que eu vou fazer agora? Não está multiplicando? Eu vou passar para lá, dividindo.
Eu vou ficar com esse valor. 2 vezes 10 a nona dividido por esse 10 aqui, ó. 10 a nona. Vai ser igual a 4t. O que é que eu faço agora? Eu simplifico por. Então, eu fico com 2 é igual a 4 elevado a 3t. E agora, eu pego isso aqui e fatoro. 4 é 2 a segunda. Lembra de potência, gente? 2 a segunda. O que é isso? Potência de potência. Lembra que a gente viu as propriedades de potência? Viu isso? A gente viu de potência, a gente repete a base, multiplica os expoentes. É isso que vai acontecer. Eu vou multiplicar esses expoentes. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou ficar com 2, que é igual a 2 elevado a 2 vezes 3, 6, 6t. Agora, o que eu observo? Em potência. Quando não existe, significa dizer que tem um imaginário aqui. Então, se as bases são iguais, é porque os expoentes também são. Então, eu tenho que 6t é igual a 1. Ou 1 é igual a 6t. Tanto faz a ordem, viu, gente? Então, t vai ser 1/6 de hora. O que é 1/6 de hora? Se uma hora tem 60 minutos, não é isso? Uma hora tem 60 minutos. Então, 1/6 de hora vai ser 60 vezes 1/6. Ou seja, 60 sobre 6. E no caso será 10. 10 minutos. Quando passar 10 minutos, a minha quantidade de bactérias já terá dobrado. Tá vendo aí? Ele cresce em quê? Olha, em só 10 minutos. Tá vendo como em uma função exponencial, como ela cresce de forma rapidamente? Em 10 minutos, essa colônia de bactéria, que inicialmente era 10 elevado a 9, já dobrou de valor. Você imagina quando vão passasse uma hora completa, né? Como é que vai ficar essa situação? Então, ó, essa é a outra questão, e a resposta é a nossa letra E. O quarto quesito é da Universidade Federal de Mato Grosso. E ele diz o seguinte, é também outra questão interessante, essa já mostra o gráfico. A figura mostra um esboço de um gráfico de uma função real de função. Né? Ela é o seguinte, f de x é igual a a elevado a x mais b. Olha só, este é o valor que faz com que o gráfico desloque. Ou ele vai subir, se por acaso o valor de B for positivo, ou o gráfico vai descer, se por acaso o valor de B for negativo. Mas a gente já sabe, porque foi dado o gráfico nessa quarta questão, que o gráfico era assim, ó. Desenhar o gráfico, aqui tem um -1, e aqui tem o 1. E ele diz o seguinte, quando foi 1, ele foi aqui em cima 4. Isso aqui é Y, e aqui tem 2. E o gráfico, ele faz esta curva. Ele vem, faz essa curva. Então, você observa que, se não tivesse isso, independente da base, do valor da base, a base poderia ser 2, poderia ser 3, poderia ser 1000, poderia ser 1/2, poderia ser 1/10, poderia ser um sobre, vamos supor, 30.000, não importa. Se aqui o x fosse 0, ela ia cortar o eixo y em 1. Né?
Se eu não tivesse isso aqui, ó, só tivesse esse. Isso aqui poderia ser 10, 20, 200, poderia ser 1/2, poderia ser 1/7, poderia ser qualquer valor. Ou até mesmo assim, 0,3397. Pronto. E assim ele seguiria. Se ele tivesse sido esse número, o valor de A elevado a 0, ele seria 1. Porque todo número elevado a 0 é sempre igual a 1. Mas o que você obteve como resposta foi que ele subiu e veio cortar o eixo Y em 2. Então, a gente já olhando para isso, a gente já sabe que o valor de B, ele é positivo. Então, nem resolvi a questão, mas eu sei que B é positivo, porque o gráfico subiu. Se ele tivesse, né, fosse negativo, ele ia descer. Mas ele subiu, é porque ele é positivo. Outra questão é que o gráfico, a gente observa que quanto maior os valores de X, maior estão sendo os valores de Y. Quando foi 0, foi 2. Mas quando foi 1, ele já é 4. Então, o valor de X cresce e o de Y também. Então, essa função, eu já sei que ela é crescente. Então, já sei que B é positivo e já sei que A também é maior do que quanto? 1. Este valor de A é maior do que 1, porque a minha função ela é crescente. Se ela fosse decrescente, esse valor de A estaria entre 0 e 1. A não pode ser 1. Você viu que eu não coloquei nem igualdade para maior, nem quando ele estava no intervalo entre 0 e 1. Certo? Porque 1 sendo a base, eu posso colocar qualquer expoente, ele será sempre 1, não sofre alteração. Lembra? Quando 1 elevado a qualquer expoente é sempre igual a 1, até quando 1 for elevado a 0, ele é 1. Então, como a minha função ela é exponencial e ela é uma curva e ela cresce de forma absurda, então o valor de A nunca pode ser 1. Porque não seria uma curva se for 1. Então, isso a gente já sabe. Olhando apenas para os dados que foram apresentados aqui. Ele diz, né, que no caso A é maior do que 0 e diz que é diferente de 1. Ele diz assim, ó. Ele diz assim: A é maior do que 0 e A também é diferente de 1. Pronto, foi isso que ele colocou para a gente. E ele pede que você diga o seguinte: quem é A terceira mais B a terceira? Ora, ele quer que você descubra quem é o valor de A e descubra quem é o valor de B apenas pelos valores que nós temos no gráfico. Quais são os valores que eu tenho no gráfico? Esse ponto aqui. Quando x for 0, y é 2. E este ponto aqui, quando x for 1, y é 4. Então, são esses 2 pontos, olhando para o gráfico, que eu tenho, não está aqui não, está no gráfico. E eu vou utilizar esses 2 pontos do mesmo jeito que a gente fez na questão anterior. Eu tenho f, eu tenho assim, ó, y é igual a elevado a x mais b. O meu ponto vai ser 0,2. O meu primeiro valor é x e o meu segundo valor é y. Então, ó, y é 2, a elevado a 0 mais b. Então, 2 é igual.
todo número elevado a zero é 1. Então, A, mesmo não conhecendo o valor dele, sendo uma letra, mas ela está sendo elevada a zero. Então, não importa o valor que ela possa vir a ser. Se ela está elevada a zero, ela é igual a 1. Esse valor, né? A elevado a zero é 1. Eu não estou dizendo que A é 1. Eu estou dizendo que este valor A, seja ele qual for, como está sendo elevado a zero, é igual a 1. Então, passando esse encontrei o valor de B. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar o valor de A. Como? Utilizando outro ponto. O outro ponto é 1 e 4. O meu primeiro valor é sempre X e o outro valor é Y. Eu vou colocar no lugar de Y, 4. No lugar de Y, 4. E no lugar de X, o quem? O 1. Então, eu tenho A elevado a 1 mais B. Porém, o valor de B eu já conheço. Então, eu tenho 4, que é igual a todo número elevado à base, a expoente 1, é sempre igual à base. A gente também viu isso em potência. E B, a gente já tinha encontrado que é 1. Então, o valor de A vai ser 4 menos 1, o valor de A é 3. Então, eu já encontrei quem era o valor de A e quem era o valor de B na minha função. Ó, o valor de A é 3 elevado a x mais 1. Olha, quando x for zero, olha, 3 elevado a zero é 1. 1 mais 1, 2, está aqui em cima. Quando x for 1, 3 elevado a 1 é 3. 3 mais 1, 4. Então, quando x for 1, y é 4. Bateu, está certinho o meu gráfico. Mas era isso que ele estava perguntando. É o seguinte, eu quero saber quem é A elevado à terceira mais B elevado à terceira. Então, é isso que eu vou fazer. Se eu quero o valor de A à terceira mais B à terceira, o meu valor é A, é 3. Então, 3 à terceira mais B à terceira, que é 1. 3 à terceira, 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 mais 1 à terceira. É 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar sempre 1. Minha resposta é 28. A gente termina por aqui. Vão com Deus. Que Deus abençoe e proteja a todos.